Como vai, povo de Deus? Tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos acerca das lições que podemos aprender com a vida de José? O texto de hoje está registrado em Gênesis capítulo 39, os versículos de 1 ao versículo 6. Vejamos o que diz as Escrituras. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a sua casa, e por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Com esse texto, nós podemos aprender 3 lições importantes para a nossa vida com a vida de José. A primeira delas, nós vemos logo no verso 1. José foi levado para o Egito. Ele foi levado para uma terra distante, que ele provavelmente não conhecia. Ele foi levado numa condição também que ele nunca tinha experimentado na sua vida. Ele foi levado como escravo. Quem sonha ser escravo na sua vida? Quem sonha se mudar para uma terra inóspita, em que não se conhece a língua, não se conhece ninguém, numa situação dessa? A primeira lição que nós podemos aprender, meus irmãos, é que a vontade de Deus nem sempre vai te levar para onde você quer estar ou fazer o que você quer fazer, mas ela vai levar você para onde Deus te quer e fazer o que Ele deseja que você faça. Nós temos que entender, meus irmãos, que a vontade do Senhor ela é soberana e ela é perfeita. Deus tem um propósito sobre todas as coisas. A palavra do Senhor, ela nos ensina que o Senhor, através da sua providência, governa todas as coisas. A Confissão de Fé de Westminster nos ensina isso, que o Senhor, através da sua providência, Ele governa, Ele tem prazer, Ele acha mercê em governar todas as coisas. Por vezes, nós tendemos a discordar, por assim dizer, do plano de Deus. Nós não aceitamos aquilo que o Senhor, às vezes, coloca nas nossas vidas. Nós achamos que os nossos planos, nós queremos que as nossas vontades, elas prevaleçam, que os nossos planos, eles prevaleçam. Mas nós temos que ter concordância com aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Mesmo porque a vontade de Deus, ela é soberana. Ela vai sempre prevalecer. Ela vai sempre se executar, ela vai sempre acontecer nas nossas vidas, independente das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós temos que entender, então, que o Senhor, Ele tem pensamentos diferentes a respeito da nossa vida. Me lembro agora daquele texto de Isaías 55, verso 8. Ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Os nossos desejos, os nossos caminhos, eles são caminhos que são maculados pelo pecado. A nossa mente, ela está completamente corrompida. Então, os nossos desejos também estão corrompidos pelo pecado. Mas a vontade do Senhor, os caminhos do Senhor são perfeitos e santos. Lembro agora também daquele texto de Jeremias 29:11, ele fala assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele estava dando essa palavra para um povo que estava indo ser cativo. E ele já estava profetizando através de Jeremias, que mesmo através daquele cativeiro, ele tinha pensamentos de bem e não de mal, para dar ao povo de Israel o fim que eles desejavam. Mas nós podemos aprender uma segunda lição com a vida de José. Essa lição, ela está bem explícita aqui nos versículos 2 e 3. Olha só,
O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. O que esse texto nos ensina? Nos ensina que para onde quer que a vontade do Senhor te leve, Ele estará contigo. O Senhor faz essa promessa. O Senhor coloca essa promessa diante de nós. Ele faz esse compromisso com quem o obedece. Ele fez esse compromisso com Jacó, ele fez esse compromisso com Moisés, eu serei contigo, eu serei contigo. Ele repete esse compromisso com Josué, com Davi. E aqui na vida de José é a mesma coisa. Ele é com José, ele permanece com José, porque José estava cumprindo o seu propósito. Então, quando você se dispõe a obedecer ao Senhor, uma coisa você pode ter total certeza, é que Ele será contigo. Eu me lembro de um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras, é um texto que fala da providência do Senhor. Ele fala, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. O Senhor é com aquele que obedece à sua vontade. Então, se você se coloca em obediência do Senhor, o Senhor vai estar contigo. Não importa onde você esteja, não importa qual seja a situação, não importa se é uma situação de dificuldade, o Senhor é contigo. Ele é o mesmo Deus que afirma em Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, a chama não arderá em ti. O Senhor é contigo. Não importa a situação. Se a situação é difícil, se a situação é de privação, se a situação é de perigo. Nós temos vivido uma situação de perigo. Nós temos vivido uma situação de ansiedade. Mas o Senhor, nós temos que ter essa certeza, se nós permanecermos obedientes e submissos ao Senhor, o Senhor será conosco. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto, ela está diluída nos versículos 4, 5 e 6. Olha só o que diz o texto. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo em sua casa, e passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizeram por mordomo em sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Potifar, tudo o que tinha colocou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, nada sabia, além do pão com que se alimentava. A lição que nós podemos aprender é que onde o Senhor coloca você, onde o Senhor te colocar, seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. O Senhor plantou você neste lugar onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua rua, no seu prédio, para que você seja uma bênção, para que você seja canal da bênção do Senhor. Seja diligente, seja confiável, é o que fala o verso 4. No verso 6, o Potifar, ele confiava tanto no José, que ele deu tudo para o José governar na casa dele. Deu tudo, ele não dava conta de nada. Ele só preocupava com o pão que ele comia. Só com isso. Nada mais ele tinha preocupação, nada mais ele tinha de ocupação na sua casa, tamanha a confiança que ele tinha em José. Veja bem, então, seja você diligente, seja você confiável onde você é plantado pelo Senhor. Você também deve ser exemplo. Você deve ser exemplo. Veja o que diz o verso 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo em sua casa. Quem que era esse mordomo? Esse mordomo era um administrador. A figura que José representava na casa de Potifar era de um administrador, ele era chefe de todos os servos de Potifar.
Ele era o exemplo a ser seguido. Ele era a pessoa a quem os outros servos deveriam prestar a sua obediência. Seja exemplo. Seja exemplo onde você é colocado, seja exemplo no seu trabalho. Não seja relaxado, antes pelo contrário, tudo que tiver à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, faça como se fosse para o Senhor. Seja uma pessoa que dá o exemplo. E mais uma lição que a gente, um subtópico que a gente aprende nessa lição é o seguinte, que você deve ser um canal de bênção. O versículo 5 deixa isso claro para a gente. Ele fala que desde que o Potifar colocou todas as coisas na mão de José, tudo prosperava, seja na casa, seja no campo. Por amor de José, o Senhor prosperou a casa do egípcio. Você tem que ser um canal de bênção onde você está plantado. Você tem esse chamado, esse ministério colocado nas suas mãos. Onde o Senhor te colocou, Ele não te colocou por acaso. Ele não te colocou no seu prédio por acaso, mas para você ser ali canal de bênção, anunciador de boas novas. Ele não te colocou na sua escola por acaso. Ele te colocou ali para que você defenda a fé, para que você seja canal de bênção, para que você fale de Jesus. Ele não te colocou no seu trabalho, por acaso. Ele te colocou ali para você ser um baluarte da justiça. Com essas 3 lições, eu quero encerrar a nossa meditação de hoje. Que você, então, consciente desse seu papel, possa procurar ser bênção onde quer que você esteja. Saber que onde você for mandado, o Senhor está contigo. Onde o Senhor te colocar, Ele será contigo. E ter a submissão de entender que onde o Senhor te leva é onde Ele te quer. E nem sempre isso vai estar de acordo com a sua vontade. Que o Senhor abençoe. E em breve nós voltaremos com mais estudos da vida de José.